Bom, continuando a nossa aula sobre ligações químicas, agora a gente vai falar sobre a estabilidade eletrônica. O que é estabilidade? É a manutenção de um estado energético, de um determinado estado, de uma determinada característica. Um governo estável é um governo que não tende a mudar. Um casamento estável é um casamento que tende a continuar. Um átomo estável é um átomo que não tende a mudar. Um átomo que apresenta estabilidade eletrônica é um átomo que não tende mais nem a dar elétrons, nem a receber. Veja, nós só encontramos um tipo de átomo assim na natureza, que são os gases nobres. Os gases nobres são encontrados na natureza estáveis, sem a necessidade, sem a tendência de dar ou receber elétrons. Ou seja, os gases nobres, eles não precisam formar cátions ou ânions, ou seja, dar ou receber elétrons, para que eles fiquem estáveis, para que eles permaneçam para sempre daquela forma. Então você sabe que o hélio, o neônio, o argônio, esses gases, que são gases nobres, são muito pouco reativos, ou seja, eles não tendem nem a dar elétrons, nem a receber. Agora, os chamados metais, que você há de se lembrar de alguns vídeos atrás, quando eu falei dos metais, metais são elementos que apresentam baixa eletronegatividade. Lembra? Eletronegatividade é a tendência de um átomo receber elétron. Se os metais têm baixa eletronegatividade, eles têm baixa tendência a receber elétrons. Portanto, a tendência deles é dar elétrons. Se eles perdem elétrons, ficam com carga positiva e formam cátions. Agora, os ametais são aqueles que têm maior eletronegatividade e, portanto, têm maior tendência a receber elétrons. Recebem elétrons e, portanto, tendem a formar ânions. Ótimo. Então a gente já sabe quantos elétrons cada um dos elementos tem na sua camada de valência para os elementos representativos e a gente já sabe o que é essa tendência a dar elétrons ou a receber elétrons. Os metais são aqueles que nós vamos encontrar mais à esquerda da tabela periódica, tendem a dar elétrons. E os ametais são aqueles que estão mais à direita, tendem a receber elétrons. Existe uma regra que apresenta muitas exceções. Ela é chamada de regra do octeto. O que é a regra do octeto? Ela observa o seguinte: os gases nobres apresentam 8 elétrons na camada de valência. E, portanto, os elementos tenderiam a ficar parecidos com os gases nobres. O que significa isso? Os elementos tenderiam a ter 8 elétrons na camada de valência. Dessa forma, os elementos da família 7A, halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo e astato, que têm 7 elétrons na camada de valência, tenderiam a receber 1. Por quê? Porque eles não vão perder 7 elétrons, eles vão receber um elétron e dessa maneira vão ficar com 8 elétrons na camada de valência e ficariam estáveis. Por isso que eles tendem a ganhar elétrons. Já os elementos da família 1A, por exemplo, o sódio, que apresenta na camada K 2 elétrons, na camada L 8 elétrons e na camada M 1 elétron, tenderiam a perder este 1 elétron e não ganhar 7. Porque se ele perder 1 elétron, ficará com 8 na camada anterior
na camada de valência. Nós veremos alguns exemplos disso no próximo vídeo.